A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu queria deixar algum versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante. Porque, amados, aqui está falando acerca do fim dos tempos. A revelação do Senhor a Daniel acerca do fim dos tempos. E os irmãos vão observar aqui, com o decorrer da mensagem, o porquê de tantos acontecimentos. Então, vamos meditar na palavra. Capítulo 12, verso 1 em diante. O título diz assim: os últimos tempos e as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão, como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois, a banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E houve o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Porque isso eu disse. Eu não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitas serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que continua o sacrifício for tirado, e posta
a abominação desolada haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Amados, preste atenção como essa palavra ela fala conosco acerca do fim dos tempos e nos exorta a cada dia ficarmos mais e mais fiel ao Senhor, sofrendo retaliações, perseguições, provações, e não recuar para que nós sejamos achados escritos no livro da vida. Agora vamos lá no primeiro versículo, e os irmãos que ouvirem, prestem bem atenção, o que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração, vai te dar o entendimento desta palavra, para a sua e para a minha vida. O título diz assim: Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Amados, preste atenção aqui, para aqui. Miguel, o anjo do Senhor, nos últimos tempos, Miguel, o anjo do Senhor, o Senhor revelou aqui a Daniel, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, é um anjo do Senhor, que se levantará pelos filhos do teu povo, pela igreja do Senhor, a igreja verdadeira, os fiéis da terra. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Miguel, o anjo príncipe do Senhor, se levantará em favor do povo de Deus, da igreja, do povo santo, e haverá uma angústia que nunca houve na terra. Se os irmãos já ouviram falar de angústia na terra, todas as tribulações que já passaram na Bíblia na terra, esse que o povo vai passar na terra é um dos piores, do que todos que já aconteceram, que nunca houve. Irmãos, é por isso que eu aconselho a igreja a preparar o coração, santifica, provados, perseguidos, eu já sou há muito tempo. E agora, irmãos, tem policiais, militares corruptos que me perseguem e me cercam, caçando oportunidade para me matar e me executar, eu e minha mulher, por causa do evangelho. Por quê? Porque nós não participamos das mazelas dos falsos profetas, e nós mantemos a nossa fidelidade, representando Jesus na terra, carregando a marca de Jesus, e o povo vê que nós somos separados para Cristo. E Satanás tem grande fúria. Mas nós cremos no poder do Evangelho, a qual o Senhor nos prometeu livrar-nos. E ele disse: lembra do que eu fiz o povo no deserto, com braço forte e livraste da garra de Faraó. E Miguel vai se levantar em favor do povo do Senhor, que nunca houve angústia na terra. Agora vamos mais para frente. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrará-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Então, a angústia vai haver que nunca houve. Olha, aqui diz assim, desde que houve nação até aquele tempo, vai ter, nunca, desde que houve nação até aquele tempo, até o tempo do Senhor, nunca vai ter uma angústia tão grande que nunca houve na terra. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos aquele que se acha escrito no livro da vida. Então, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, o Senhor vai livrar.
naquele tempo. Dos que estiverem vivos, o Senhor vai livrar naquele tempo da vinda do Senhor, quando Miguel se levantar em favor do povo. Acha escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, é o que nós estamos dizendo hoje. Que a igreja verdadeira do Senhor tem que se fortalecer no Senhor na fé, crendo, santificando, fugindo do pecado, de todas as ofertas de Satanás, para que ele se encontre no escrito o seu nome no livro da vida. Se você morrer hoje ou amanhã, você morrendo no Senhor, você vai ressuscitar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Preste bem atenção aqui o 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós cristãos somos taxados como loucos porque nós não fazemos acordo com o mundo, com as maldades desse mundo, não participamos das maldades que os falsos profetas cometem. Aqui, eu sou perseguido por pastores, uns que se dizem pastores, membros de igreja. Eles mesmo às vezes não fazem, mas eles chamam outros ímpios, bandidos, para fazer a maldade para eles. É o que eles sabem fazer, perseguir os fiéis. Por que eu estou falando isso? Que eu quero que esse vídeo chegue aos teus ouvidos e você entenda que se você for fiel, você está sujeito a passar por essas situações e você não perturbe o seu coração e nem se escandalize, mas confie no Senhor, crê no Senhor, que mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo que você morra, você vai viver em Cristo Jesus. Creia nisso, creia nisso. É por isso que eu estou pregando para você, porque eles mentem, enganam, pregam mentira, ensinam o povo a mentira, ainda levanta contra aqueles que pregam a verdade. Nós estamos no fim dos tempos. Confia inteiramente só na Bíblia e só no Senhor. Não confia no parente, não confia no amigo, não confia no filho, não confia em ninguém, porque se rebeleiam contra você, se rendem às mazelas desse mundo e levanta contra você. E te põe como doido e como louco. Mas o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a qual te conhece, levantará ao seu favor. Miguel se levantará nos últimos tempos a favor da igreja. O anjo do Senhor, Miguel. Então, vamos para o 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Então, aqui está o galardão daqueles que obedecem e amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os entendidos da palavra, os que entendem o propósito de Deus e de Jesus na sua vida, aquele que entende porque Jesus morreu, que Jesus morreu para te dar a vida eterna, a salvação. Aqui o Senhor está falando desses, e dos que ensinam a palavra de Deus, olha, sempre eternamente, muitos ensinam, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Então, aqui está o galardão daquele que faz a vontade de Deus de corpo e alma e espírito. Vamos para o 4. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e as ciências se multiplicarão. Então o Senhor falou para Daniel: tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra
e a ciência se multiplicarão. Olha aí para vocês verem como está a ciência. Olha para vocês verem, a ciência se multiplicou, que hoje tem cachorro que vai guerrear com metralhadora, robôs tomando emprego de pessoas. Agora os irmãos imaginem, e aquele que tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Aquele que teme a Deus, o chamado de Deus, o escolhido do Senhor, vai entender esta palavra, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas aquele a qual Satanás já bloqueou a sua mente, que é nascido para vergonha eterna, não vai ouvir, mas se levanta contra esta palavra, porque não é nascido de Deus. Mas os nascidos de Deus entenderão a voz do Todo-Poderoso. Então, amados, e a ciência se multiplicarão. Olha como está a ciência no mundo. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda e outro do rio, um desta banda e à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. Daniel viu, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E Daniel aqui, ele viu o anjo, ele viu o anjo do Senhor. Daniel teve uma visão e ele viu os anjos do Senhor. E eu, Daniel, olhei e vi que estava outros dois, um estava à banda da beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Aqui, esses dois anjos perguntaram para o outro homem de branco que estava vestido de linho fino acerca do fim dos tempos. E olha aqui que ele respondeu: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Jurou por Deus, aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Olha para os irmãos ver. Então, aqui ele respondeu que tempo ia haver, que tempo haverá até o fim das maravilhas. E ele respondeu assim, olhe bem para os irmãos ver que esse 7 é grande, Eu vou ler ele de novo para os irmãos entenderem. E ouvi o homem vestido de linho que estava à beira das águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele tempo, e jurou por aquele que vive eternamente, e jurou por aquele que vive. O anjo, ele levantou a mão e jurou por aquele que vive, o homem de branco, vive eternamente. Quem é aquele que vive eternamente? Deus e Jesus. Jurou por homem, por Deus, aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, olha bem para os irmãos verem. Então, o poder do povo santo, da igreja, do povo verdadeiro, dos fiéis, o diabo vai se levantar e vai destruir o poder do povo santo. Para os irmãos ver o que a igreja, o que tem traçado o povo santo, o que tem traçado para o povo santo, o povo de Deus, acabado de destruir o poder do povo santo. Todas estas coisas serão cumpridas. Amados, então o poder do povo santo, o poder dos homens de Deus,
Aqui a palavra está falando isso. Acabado de destruir o poder do povo santo. Todas estas coisas serão cumpridas. Aí ele disse mais embaixo aqui: eu, porém, ouvi, mas não entendi. Daniel não entendeu. Daniel não entendeu, porque quando ele fala que vai destruir todo o poder do povo santo, Daniel já não entendeu. Daniel não entendeu. Por isso eu disse: Senhor, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque esta palavra estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. Essa palavra está fechada e selada até o fim dos tempos. Ela está sendo revelada a nós aqui no livro de Daniel. Então os irmãos observam que o poder do povo santo, o povo de Deus, no finzinho, vai ser destruído o poder do povo santo. Olha bem, destruir, quando vai acabar de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. E agora aqui no 10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Provados. A Bíblia diz que o justo será provado como ouro no fogo. Isso significa que as perseguições, as lutas e as aflições ia representar um fogo. Ia ser tantas aflições no coração do justo, na alma do justo, que ia representar um fogo. Um fogo. Olha, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Os ímpios, observam bem, ímpios não são aqueles que estão por aí, que não carregam a Bíblia, que estão nos bares. Não, ímpios que estão falando são aqueles que estão dentro da igreja usando a Bíblia, mas enganando as pessoas. São falsos profetas, são nascidos para vergonha e desprezo eterno. Esses são os ímpios. Não entenderão. Provados, os ímpios procederão impiamente. E eles procedem impiamente. Usam a Bíblia, perseguem todo dia na sua impiedade, sem arrepender, feliz da vida, sendo destruído. A gente percebe no semblante deles, mas eles é nascido para vergonha e desprezo eterno. Continua nas suas impiedades. Procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderão. E eles jamais entenderão um homem, uma mulher de Deus ou um povo de Deus. Jamais vão entender, porque a mente deles está bloqueada por Satanás. Entenderão. Mas os sábios entenderão. Os sábios, aqueles que dão ouvido à voz de Jesus, aqueles que entendem a morte de Jesus, aqueles que valorizam a morte de Jesus, aqueles que Jesus para eles não morreu à toa, aqueles que acreditam que Jesus foi o Salvador, Jesus trouxe o arrependimento de pecado, Jesus te gerou de novo na cruz do Calvário, te dando o direito da vida eterna. Esses entenderão. E desde o tempo em que continua o sacrifício, for tirado, e desde o tempo em que o continuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui está falando desde o tempo em que o sacrifício for tirado, e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui eu volto aqui atrás, aonde que a Bíblia diz que quando for destruído o poder do povo santo,
Aqui está falando que o sacrifício ser tirado. Qual o sacrifício? Qual o poder que o povo santo tem? O seu povo santo jejumam, oram. Aqui está falando de sacrifício. Qual o sacrifício que nós fazemos hoje? Prestarmos um sacrifício vivo ao Senhor em jejum. Aqui está falando do sacrifício de jejum, sacrifício vivo. O povo santo, não vai ser destruído o poder do povo santo? E aqui não está falando, desde o tempo em que o continuo sacrifício for tirado, e posta a abominação e a desolação, haverá 1290 dias, depois que o povo for tirado, o jejum, o sacrifício, o povo santo ser destruído. Haverá 290 dias. Aí tem que fazer as contas para você entender quais são esses 290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aí tem que fazer as contas para você entender perfeitamente. Aqui eu estou lendo do que está escrito, dos dias na Bíblia. Bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias. Bem-aventurado o homem que persevera no Senhor, o homem que em momento algum distancia do Senhor. A perseguição não distancia ele, a luta não distancia ele, nem a morte distancia ele de Cristo. Esse é bem-aventurado. Esse é o bem-aventurado. Ele viverá eternamente. Ele viverá em paz, em gozo, em paz na Nova Jerusalém. Ele reinará com Cristo durante 1000 anos. O Senhor tem uma promessa na vida da sua igreja. Nós estamos aqui na esperança da promessa do Senhor. E aí o Senhor disse para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Olha que Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim, e tu serás salvo, tu estarás na glória. Não, o Senhor não disse isso aqui para Daniel. Um grande homem de Deus, Daniel era. E o Senhor disse, olha bem para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. Daniel, um homem que o Senhor revelou acerca do fim do tempo, um grande homem de Deus. O Senhor disse para Daniel: tu estarás na tua sorte, Daniel, no fim dos dias. Então, meu irmão, permaneça no Senhor, mantenha firme no Senhor, não deixa a perseguição te afastar do Senhor, não deixa nem a morte te afastar do Senhor. E tu, quando fechares os teus olhos, morrer, tu repousarás e estará na tua sorte. Essa é a mensagem que o Senhor deu pelo teu Santo Espírito para mim e para você. Olha, meu irmão, nós somos perseguidos, e eu sou há muito tempo. Sou perseguido por alguns da família, sou perseguido por vizinhos, sou perseguido por pastores, sou perseguido por autoridades corruptas, sou perseguido por tudo, porque eles queriam que eu fosse como eles, que eu me rendesse e fosse mais um que o diabo tinha ganhado para queimar no lago de fogo junto com ele. Mas eu não vou ser mais um. Eu não vou ser mais um. Vou permanecer no Senhor e estarei na minha sorte. Porque o Senhor me guardará. O Senhor vai me colocar no meu repouso eterno. Eu creio no poder da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abra sua mente. Faça você entender esta palavra. Que você desperte para a vida eterna. Que você não seja mais um que o diabo venha ganhar. Eu vi um demônio falando na boca de um homem. E o bispo, ele disse que o tempo dele está curto. Que ele tem uma meta. A meta dele é ganhar mais pessoas para o lado dele possível. Satanás está enfurecido porque os dias dele estão contados. Então tem se levantado potestades, legiões e principados e investido com maior força em cima do justo,
tem investido com uma força tremenda para destruir o justo, para amedrontar o justo, botar terror no justo, para que o justo passe para o lado dele. Porque Satanás está condenado ao lago de fogo. E ele está trabalhando incansavelmente, atacando cruelmente a igreja verdadeira, os fiéis do Senhor. Mas creia, clama a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama ao Senhor, que Ele vai te responder e vai te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus te abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.